Xingar político não é um direito, é um dever, é um imperativo moral. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 14 de junho um projeto de lei que visa criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas. O projeto foi originalmente proposto pela deputada carioca Dani Cunha, do União Brasil. E se você reconheceu o sobrenome da parlamentar, saiba que sim, ela é filha do eterno príncipe suíço Eduardo Cunha. De qualquer sorte, ainda que o substantivo aprovado seja menos pior que aquele apresentado pela deputada, a coisa ainda é bastante crítica. O projeto aprovado tipifica o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas, ou seja, transforma em crime essas ações, cuja definição é perigosamente vaga. O conceito de discriminação vale inclusive para políticos que já foram condenados em alguma instância, mas cujo processo ainda cabe recursos. E como bem sabemos, os recursos judiciais no Brasil são quase infinitos, para quem tem grana suficiente. Portanto, será difícil encontrar algum político, por mais bandido que seja, que não se enquadre nas previsões desse projeto de lei. Mas a definição de pessoas politicamente expostas não se restringe aos políticos de alto escalão. Na verdade, todo o ecossistema político foi englobado pelo projeto de lei. Dentre os protegidos destacam-se os seguintes cargos. Sugiro pegar uma caneta para não se cansar. Ministros de Estado, presidentes e diretores de autarquias, ministros do STF e de outros tribunais superiores, o PGR, membros do TCU, governadores, prefeitos e seus vices e até mesmo vereadores. E também os familiares e estreitos colaboradores dessas pessoas políticas. Pois é, ainda tem mais gente nessa história, mas o vídeo ficaria muito enfadonho se a lista inteira fosse apresentada. Mas, afinal de contas, por que os senhores congressistas decidiram aprovar esse projeto? Qual é o real interesse por detrás disso? Bem, os próprios deputados afirmaram que é apenas para garantir seus direitos. De acordo com o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, o preconceito, que se origina da prévia criação de conclusões negativas, possui significativo potencial lesivo, na medida em que tem o condão de acarretar, em última análise, a violação de direitos humanos. Sim, ele mandou essa. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi mais além. Para ele, se o projeto não fosse votado, o Congresso iria continuar permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis e nas festas. Particularmente, eu não vejo nenhum mal nesse tipo de coisa sendo feita, mas o fato é que os deputados foram longe demais em sua senha de aprovar leis em benefício próprio. Porém, acredite ou não, a coisa poderia ser muito pior. O texto original proposto pela deputada Dani Cunha previa pena de 2 a 4 anos para quem cometesse injúria contra os protegidos. Curiosamente, o crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal, tem como punição uma pena consideravelmente menor, de 1 a 6 meses. Ou seja, praticar injúria contra políticos seria um crime muito maior, o que apenas reforça a nossa ideia de que essa gente se enxerga como superior a nós, meros mortais. Contudo, como esse ponto era muito polêmico, ele acabou ficando de fora do texto final do relator. Ainda assim, foram estabelecidas punições para outros tipos de discriminação contra sujeitos políticos. O caráter de urgência foi rapidamente aprovado pela Câmara e o projeto revisado foi submetido à votação. No plenário, não houve qualquer dificuldade. O projeto que criminaliza a discriminação contra políticos foi aprovado com 252 votos a favor e 163 contra. Após avaliar o conteúdo desse projeto de lei e o resultado da votação, só nos resta repetir a frase que o sábio pai da deputada proponente do projeto disse, algum tempo atrás. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. A retirada do crime de injúria do texto do projeto não foi uma vitória para a liberdade de expressão, ao contrário do que alguns possam pensar. Apenas saímos de um projeto de lei catastrófico para um substituto muito ruim. Não se engane. Essa lei, caso aprovada, vai sim dar margem para a perseguição de pessoas que critiquem políticos, ainda que a perseguição se dê por meios menos descarados. Foi por isso, inclusive, que o projeto e sua votação causaram tanta repercussão nas redes sociais. Cada vez mais gente está sentindo a água bater na bunda. E você pode ter certeza de que, se não fosse toda a repercussão negativa do caso na internet, o projeto original teria sido aprovado com louvor. Não podemos deixar de mencionar o fato de que essa história toda é um ferro bem grande para os isentões. Esses eleitores e formadores de opinião passaram o período eleitoral acusando Bolsonaro de perseguir repórteres e de ser um ditador. Bem,
O tempo já nos mostrou quem gosta de ditador e quem apoia a agressão a repórteres. Na época do Bolsonaro, bem ou mal, a mídia batia dia e noite no presidente e nunca teve problemas com isso. Sim, nós sabemos que não foi o Lula que propôs esse projeto de lei. Porém, com ele no poder, todo mundo se sente mais à vontade para censurar o povo, sem qualquer constrangimento. Me diga aí, senhores, então, você está satisfeito com isso? De qualquer forma, esse caso também serve para nos lembrar a real serventia das leis estatais. Esses papéis rabiscados por políticos não servem para nos conceder direitos ou melhorar a vida do povo. As leis existem apenas para favorecer o Estado, os políticos e os burocratas, e principalmente para proteger esses cretinos do povo. Quem acha que as leis existem para nos proteger é um grande iludido. Basta uma análise mais atenta e honesta a essa e tantas outras leis que vigoram no Brasil para que qualquer indivíduo chegue a essa mesma conclusão libertária. Nós, inclusive, já tratamos desse tema aqui no canal, no vídeo Por que existem tantas leis no Brasil? O link está na descrição. Se no passado muitos defendiam a ideia de que coisas como Constituição e leis párias pelo Parlamento existiam para limitar os poderes do Estado, bem, hoje são poucos os que acreditam nessa lorota. As leis existem para blindar o Estado, protegê-lo do povo, da gentalha que não aguenta mais pagar impostos e ser roubada diariamente pelos burocratas. O projeto que criminaliza a discriminação contra políticos ainda precisa tramitar no Senado para, caso seja aprovado, passar a sanção presidencial. Esperamos que esse projeto seja barrado por lá, caso os senadores tenham um lapso de bom senso e de respeito à suposta dignidade que o cargo do legislador traz consigo. Contudo, não vamos nos enganar. Esse projeto de lei tem tudo para ser aprovado no Senado. No fundo, todos os congressistas são políticos e todos vão sair ganhando nessa história. Quando se trata de proteger os políticos e prejudicar a população, não existe isso de esquerda e de direita. São todos eles contra nós. É por isso que nós, libertários, afirmamos que o nosso caminho não passa pelo Estado. Sim, é necessário fazer pressão e eleger políticos menos alinhados às ideologias que violam nossos direitos. Afinal de contas, isso nos permite atrasar, ainda que pouco, o avanço do Estado sobre a sociedade. Porém, não é isso que nos vai garantir liberdade e respeito aos nossos direitos fundamentais. No fim das contas, o Estado sempre vai crescer e sempre vai nos perseguir em proveito próprio. Por mais que disputas entre políticos pareçam às vezes quase chegar às vias de fato, a verdade é que eles nutrem uma grande amizade entre si, porque o que os une é maior do que o que os divide. No caso, o que os une é a vontade de tomar nosso dinheiro e viver uma vida de luxo e tranquilidade. É por isso que nós, libertários, nunca deixamos de repetir. A verdadeira luta não é entre a esquerda e direita, mas sim entre nós e eles. O Estado é o nosso inimigo e existe apenas para nos parasitar e para dificultar a nossa vida. Com mais este projeto de lei, o Estado brasileiro dá mais um passo no sentido da perseguição à liberdade dos cidadãos. Agora, é nossa liberdade de expressão que se torna cada vez mais refém das vontades dos políticos. De qualquer forma, o fato é que o Estado já perdeu a luta contra a informação. Nem mesmo leis autoritárias serão capazes de frear esse movimento. Com uma informação cada vez mais descentralizada, se torna virtualmente impossível proibir e perseguir todos os produtores de conteúdo. Porém, o Estado não vai desistir dessa guerra sem lutar. Podemos aguardar coisa muito pior vindo pela frente, nos próximos meses e nos próximos anos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.